Boa tarde, amigos do Conhecer e Aprender. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. A todos que nos assistem pelo canal 44 do AmazonSat e pela nossa página no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante. É uma experiência que fala sobre trabalho, sobre uma experiência na Disney muito interessante. Eu estou aqui hoje com a Rebeca Casanova Nogueira. Ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Ela que passou um tempo na Disney, passaram mais ou menos 6 meses, não foi, Rebeca? Foram 6 meses, de julho a janeiro. Julho a janeiro. Me explica para os nossos telespectadores o que aconteceu lá, como é que foi essa experiência, você estudou, trabalhou, como foi isso, Rebeca? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu estou muito feliz de estar aqui participando e vou contar um pouquinho da minha história. A minha história com a Disney, ela começa há bastante tempo atrás, fez muito parte da minha infância, quando eu era mais nova. Era mais barato, às vezes, você ir para os Estados Unidos, porque o dólar era 1 para 1, do que ir para o Nordeste, então a gente acabou fazendo várias férias na Disney, isso fez muito parte da minha vida e meio que cresceu um amor realmente pela Disney. E aí em 2007 eu em viagem, estava passeando pelos parques, percebi que tinha muito brasileiro trabalhando e algo que eu nunca tinha percebido antes. Aí parei, conversei com uma, perguntei como é que tinha sido, ela me explicou todo o processo, tem uma empresa que faz esse intermédio. E aí eu me cadastrei e sempre procurei fazer. O programa idealmente que eu queria era de 3 meses, sempre no final do ano, que eles têm de novembro a janeiro, porque o fluxo de turistas é maior, então eles acabam contratando mais gente no final do ano. Só que tinha que estar na faculdade, eu estava na faculdade, só que eu nunca tinha férias nesse período, né? Eu estudava na UFAM, então eu nunca consegui ter férias nesse exato período para fazer o programa. Formei, não consegui esse programa, e aí depois de formada, 1 ano, mais ou menos 2 anos, eu descobri esse novo programa, que é uma parceria de estudo e trabalho. O primeiro de 3 meses era só trabalho. Esse que eu fiz foram 6 meses, foram trabalho, estudo. Os dois juntos? Os dois juntos, estudo e trabalho. Estudo pela University of Central Florida, UCF, e o trabalho para a Disney, sempre muito voltado para serviço, prestação de serviço, que foi a área que eu acabei escolhendo e abraçando para trabalhar. E, Rebeca, só uma pergunta para posicionar melhor nossos telespectadores e os internautas. Você fez administração de empresas, Fiz, não é isso? administração de empresas. Então, eu imagino que você já tinha uma vocação natural para negócios e tal. E eu entendo também que a Disney é um modelo hoje, né, para todo mundo. O maior modelo, eu diria. É um modelo de excelência, de atendimento ao cliente, enfim. E daí, o que mais motivou você? Claro que você já, como você colocou agora, você fez muitas viagens de turismo à Disney, né? Mas alguma coisa te motivou mais a procurar esse programa logo após a faculdade? Eu queria muito, como o Duval já explicou, assim, eu sempre acabei trabalhando sempre muito voltado para a área de serviços. Trabalhei numa escola de inglês, até fiz um estágio em hotel, porque eu queria trabalhar com hotelaria. A primeira vaga que eu pleiteei para o programa da Disney foi para trabalhar em hotel, só que eu não consegui porque eu nunca tinha trabalhado. Nunca tive experiência de hotel, mas trabalhei 2 meses depois entre ser aprovada e realmente viajar. O processo seletivo, então, durou cerca de 3 meses. Mais ou menos, foi mais ou menos isso. Na verdade, o programa que eu tinha pleiteado primeiro era para começar em janeiro, não teve quórum, eles passaram para julho do mesmo ano, né, do mesmo ano. E aí, nesse inteirinho, como estendeu um pouco, eu consegui um estágio de 2 meses num hotel, uma experiência muito bacana também. No hotel em Manaus? Em Manaus. E aí, assim, fazer parte do quadro de colaboradores da Disney, assim, foi uma experiência muito sensacional, no sentido de você descobre muita coisa, como que funciona. Às vezes a gente acha que eles fazem mágica realmente, quando você descobre como a mágica é feita, você descobre que não tem tanto segredo muito assim, mistério. Né? Entendi. Você consegue botar isso em prática no nosso dia a dia, seja qual for a sua empresa, seja qual for o seu negócio, você consegue adaptar aquelas práticas. Entendi. Então foi muito interessante descobrir como tudo isso funciona e aplicar isso hoje no nosso dia a dia, no meu trabalho que eu faço. Jóia. E, Rebeca, você falou sobre o processo seletivo, né? Eu imagino que o processo seletivo, ele deva ter algumas coisas, deve exigir dos candidatos a esse programa alguns critérios. Eu suponho que o inglês tenha sido um deles, né, Rebeca? Sim, para esses programas todos tem que ter a certificação de inglês. Eles pedem o TOEFL como balizador, como teste balizador, tem uma pontuação mínima dependendo do tipo de teste que você faz, se é o paper-based, se é o de computador, mas você precisa ter o TOEFL para fazer certamente. Foi uma das coisas que certamente
me ajudou. Perfeito. Eu estudava inglês desde muito cedo, estudei inglês desde muito cedo, Claro. então a facilidade do inglês deu um empurrão muito maior. Só para posicionar os telespectadores e internautas, o TOEFL a que ela se refere é um exame de proficiência da língua inglesa que mede a sua capacidade de comunicação na língua inglesa. Normalmente as universidades, escolas e programas como esse de intercâmbio que a Rebeca participou exigem que você tenha um nível mínimo de fluência. Então é uma coisa também que a gente deixa como alerta aqui para os pais, para os jovens e para os adultos também que hoje infelizmente têm que correr atrás da capacitação, da comunicação no idioma. A gente vê o polo industrial hoje, que tem muitas empresas multinacionais e que carece muito de profissionais que falem inglês. O caso da Rebeca, ela já dominava porque, felizmente, os pais incentivaram, enfim, e fica o nosso alerta, o nosso recado aos pais, aos jovens, que não parem de estudar inglês. Se não estão estudando, comecem imediatamente, não é isso, Rebeca? Eu sempre fui a favor disso, sempre indiquei para todo mundo. Te ajuda de diversas formas, te abre novos caminhos. Para quando você está em viagem, você não fica dependendo de ninguém para estar pedindo uma refeição, para estar pedindo uma informação. Você consegue descobrir as coisas por conta própria, se você tem um domínio da língua. Então, acho que aprender o inglês foi essencial, me ajudou bastante. E eu acho que é importante para todo mundo. Muito bom. E, Rebeca, fala pra gente um pouquinho da sua rotina. Eu imagino que você, que estava em um determinado momento aqui em Manaus, no seio da sua família, se deslocar para um país, apesar de você já conhecer, mas um país estrangeiro, que você tem poucos amigos. Como é que foi a rotina e o processo de adaptação? Porque foram 6 meses, afinal, né, entre estudar, encontrar com pessoas novas, conviver com pessoas novas. Como foi esse processo para você? Foi um processo... inicialmente bastante difícil e doloroso, porque eu sempre estava acostumada a estar muito, como tu falou, com a família é grande, então todo final de semana todo mundo muito junto. Acho que essa retirada de estar entre a família me fez muita falta, mas também você aprender a se virar por conta própria, você fazer o seu café, você fazer o seu almoço, você lavar a sua roupa, você arrumar a sua cama. Algumas coisas a gente até faz em casa, no nosso dia a dia, mas eu não tinha o hábito de lavar roupa. Fui lavar roupa, virou tudo pijama, porque eu lavei lençol com roupa e aí ficou tudo rosa, pareceu pijama. Mas são coisas que você aprende. A convivência também foi um processo que levou algum tempo. Eu sou uma pessoa relativamente tímida e mais introspectiva, eu gosto de ficar na minha. Sempre fui muito acostumada a trabalhar em escritório, eu e o computador e eu. E aí, de repente, eu estava dividindo um apartamento com mais 5 pessoas, com mais 5 mulheres. E... Rebeca, eu vou ter que te interromper um minutinho, que a gente vai para o nosso comercial e na volta a gente continua falando um pouquinho da rotina. A gente volta já já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. Estamos aqui com a Rebeca Casanova Nogueira, que está falando um pouquinho sobre a experiência dela nos parques da Disney, estudando na Disney. E eu convido você, sobretudo os internautas do Facebook, a nos mandar perguntas sobre essa experiência da Rebeca. Ela vai ter um imenso prazer em responder para vocês. Eu acho que é uma experiência muito interessante para ser compartilhada com o público que está nos assistindo. Rebeca, voltando novamente para aquela situação da rotina. Você estava falando sobre a convivência com as pessoas, sair de casa, né? Enfim, conviver com pessoas que você não conhece. Como foi isso? Isso foi, acho que para mim, uma das maiores formas de adaptação e de crescimento também. Eu tive que dividir o apartamento com mais 5 pessoas, 5 mulheres. O apartamento era tudo mesmo gênero, então todo mundo mulher. E tudo compartilhado? Tudo compartilhado. Eram 3 quartos. Eu sabia que, independente da situação, se eu ficasse num apartamento de 2, 3 quartos, eu ia dividir o quarto com alguém. Perfeito. Então, eu já estava tentando me trabalhar a mente para isso. Eu já dividia quarto antes, mas é muito diferente quando é com uma pessoa que você nunca viu na vida, claro. Você não sabe de onde vem. E você tinha colegas da onde, Rebeca? Eu tinha, a que morava comigo, a que dividia quarto comigo era do país de Gales. Eu tinha uma outra brasileira, a Thaís, e uma irlandesa e 2 inglesas. Absolutamente multicultural. Totalmente multicultural, com comportamentos muito diferentes. E aí é isso que você aprende. Isso também muito direto no parque, porque quando você está lá no parque, trabalhando no balcão, eu trabalhei 3 meses no restaurante e 3 meses numa loja. Você tem que interagir diretamente todo o tempo com pessoas que você nunca viu na vida, mas que você tem que perguntar como é que foi o dia dela, e se ela já virou um Mickey, se tá legal o passeio, se não tá. Principalmente quando você tá no restaurante, que é uma pessoa que tá ali com fome, então você tem que arranjar um tempinho de interter enquanto a comida não sai. Claro. Então, isso para mim, essa interação muito forte,
com os outros, seja com um cliente também, seja em casa, Sim. foi para mim o maior desafio. Uma grande experiência, ótimo. Uma grande experiência. E, Rebeca, a gente vai colocar no ar aqui algumas imagens, algumas fotos do tempo que você passou lá, mas eu queria que você compartilhasse também com os internautas e com os telespectadores um pouquinho do conteúdo do curso. Você estudava quantas horas por dia e trabalhava quantas horas? Era no mesmo dia? Como é que funcionava isso? Não, as aulas eram uma vez por semana, toda sexta-feira. Eu paguei 3 matérias. Fiz gerenciamento de serviço, que é essa foto. Essa foto são colegas e professores, São é isso? todos os meus colegas de estudo, todo mundo também participando do mesmo programa, todo mundo também trabalhava na Disney. Cada um em uma área diferente. Tinha gente que trabalhava em parque, tinha gente que trabalhava em hotel, mas todo mundo também dentro do mesmo programa. E esse com o Salva-Vidas é o professor. O Salva-Vidas é o professor? Esse é o professor. É o professor assim, mais fora da caixa que eu já tive, mas também muito que me ajudou bastante, muito legal. Foi gerenciamento de serviços, que é o que eu acho que de todas as matérias é o que eu consigo ter mais aplicabilidade no que eu faço hoje. São muitas ferramentas que te ajudam a gerenciar serviço. Tem ferramenta de pesquisa, de ferramenta Gap, você entender melhor o cliente, buscar entender melhor o cliente, as formas como você pode fazer isso. Então, gerenciamento de serviço foi a matéria que eu mais me identifiquei, que hoje eu consigo... Que você mais usa no seu dia a dia. Muita coisa eu uso no dia a dia. A Rebeca trabalha com recursos humanos, ela é consultora de recursos humanos e, sobretudo em Manaus, né, Rebeca, eu acho que tem um campo muito grande para isso, porque a gente sofre de uma certa carência na questão da excelência no atendimento. Lá dentro dos parques, você trabalhou em que parques e o que você fazia nos parques, Rebeca? Eu trabalhei no Animal Kingdom, que é o parque que tem um foco mais ecológico, mais voltado para os animais. E é engraçado, porque eu já tinha ido várias vezes antes à Disney, mas eu nunca tinha ido ao Animal Kingdom até eu ter que trabalhar nele. Entendi. Então, o meu sonho ideal era o Magic Kingdom, o castelo e tal. E quando eu descobri que era no Animal Kingdom, eu confesso que no início fiquei meio, poxa vida. Mas depois foi uma experiência sensacional, foi até melhor do que eu esperava. E eu imagino que tenha sido diferente também, porque você foi com outro olhar, né? Olhando com uma outra lente para a questão do atendimento, né? Uma coisa é você ir como turista, né? Ser bem atendido e você não percebe porque tudo é muito bem feito, né? Os detalhes, atenção aos detalhes, mas outra coisa é você olhar com o olhar de quem está por trás do balcão, né? E você fez o que lá? Que tipo de experiências você teve? Eu trabalhei como eu falei antes, trabalhei 3 meses no restaurante, tipo fast food. Certo. Então, assim, absolutamente tudo que tinha para fazer no restaurante, eu fiz. Lavar prato, hambúrguer, fritar batata frita, tirar bandeja, trabalhar no balcão, trabalhar no caixa. Perfeito. Tudo eu fiz. A gente é treinado para fazer absolutamente tudo. E aí, durante a semana, o teu turno vai mudando. Ou, às vezes, tu pode começar a estar trabalhando na frente do balcão e depois ir para o caixa, ou depois ir para o buzzing, que é limpar as mesas, recolher lixo, recolher bandeja. Nada que você fazia antes, né, Rebeca? Absolutamente nada do que eu fazia antes. Eu estava acostumada a trabalhar sentada ali, 8 horas, eu, meu computador e eu. Joia. Então, assim, foi um obstáculo até físico, conseguir aguentar tudo isso. Mas foi muito bacana. E a loja, a mesma coisa. Você está interagindo, eu trabalhei como caixa e também como estoquista. Tem mais fotos aqui, Rebeca. Tem fotos. Vamos ver umas fotos que a gente tem aqui? Esse é o meu primeiro dia de trabalho, é o Disney Traditions, que eles chamam. O que seria o Disney Traditions? É a aclimatação ao ambiente da Disney. É uma espécie de uma integração. É uma integração. É o primeiro dia de trabalho realmente e é só para você aprender tudo que você precisa saber sobre a Disney. História, toda a história da Disney, do Walt Disney mesmo, por que ele fez aquele parque, qual é o propósito dele. E aí você descobre outras coisas, desculpa. E essa Rebeca? Essa Rebeca foi a Rebeca versão Natal. A versão Natal? Você estava lá no Natal? Eu trabalhei Natal, Ano Novo, não para. E essa era a roupa típica do Natal? Era da loja que eu trabalhava do Natal. Eles têm uma loja que é 365 dias de Natal, e aí eu trabalhei uma época lá. Certo. E aqui, Rebeca? Esse foi no restaurante, que era no Restaurantosaurus. Foi o uniforme que eu mais gostei, confesso. Você e sua amiga Glória aqui. E a Belém também, muita gente boa, todas elas. E aí, isso a gente trabalhava na frente do balcão. Como o meu curso era mais voltado para atendimento, a maioria das atividades que eu desempenhava era na frente da casa, né? Que a gente chama, então, balcão, caixa e buzzing. Legal. Isso aqui são colegas, Rebeca? São os colegas que essas moravam comigo, as meninas. Os meninos faziam parte do nosso programa, mas não moravam com a gente também. E aqui no Magic Kingdom, que é o parque mais conhecido, digamos assim. Isso foi um dia muito bacana, porque isso foi o preview de Natal que eles fizeram, de toda a parada de Natal, o show de Natal, e eles fazem só para cast members um tempo antes, até para ter ideia de controle de público. Perfeito. E aí
foi muito bacana porque a gente conseguiu ver em primeira mão o que os guests que iam ver depois, né? exatamente. Legal. E, Rebeca, eu suponho que conhecer a Disney seja uma vontade, um sonho, na verdade, para a maioria das crianças, jovens. Trabalhar na Disney, então, nem se fala, né? Eu imagino que tenha sido incrível. Agora, provavelmente teve alguma coisa que te causou dificuldade, que não foi tão legal assim. O que de repente, não foi tão bom assim? Acho que esse processo de adaptação e quando você trabalha com serviço, com atendimento, eventualmente, mesmo na Disney, você vai ter pessoas que não são tão agradáveis quanto a gente gostaria que fosse. E isso a gente tudo vai aprendendo a, às vezes, relevar, porque a pessoa está cansada, né? Então, o dia de parque é longo. Então, você vai aprendendo um pouco até construir essa tua maturidade de atendimento. Entendi. De entender o outro, por que o outro age daquela forma. Acho que a inteligência emocional, nesse sentido, foi muito importante. Perfeito. Eu entender melhor como é que o outro funciona, por que ele está ali, o que ele está querendo e como que eu posso atender melhor. Ótimo. Nós vamos para o nosso intervalo, Rebeca, e eu convido você a fazer sua pergunta pelo Facebook e a gente volta já com a Rebeca. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, agora no último bloco. A gente vai agora agradecer as perguntas do Facebook. Vamos ver algumas dessas perguntas aqui no Facebook. A Duda, Maria Eduarda Braga, pergunta, manda beijos para você, Rebeca, e pergunta para você qual é a maior recordação que ficou dessa experiência na Disney. Eu acho que foram 2 grandes momentos. A chegada, o primeiro dia realmente de você... para mim foi realmente a realização de um sonho, fazer parte do quadro de colaboradores da Disney, ter o Mickey como chefe era um sonho, foi um sonho construído e foi um sonho realizado. Então, o primeiro dia de você chegar ali, o primeiro dia do Traditions, quando eu recebi a minha tag com o meu nome, acho que aquilo assim foi uma recordação muito feliz. Eu guardo hoje todas as minhas tags, a minha identidade, o meu crachá. Então, acho que foi a maior recordação, realmente. Joia, legal. A Keitiane Braga pergunta também o que estava incluso nesse pacote da Disney, quais foram os maiores desafios. Ela queria saber um pouquinho mais sobre o que estava dentro desse pacote, desse programa que você fez. Tá, tinha moradia, como eu falei, eu dividi um apartamento, e o apartamento, ele é dentro de um dos complexos que a Disney tem para os estudantes que trabalham lá, que fazem os programas, são 4 complexos, então a moradia estava inclusa, mas assim, inclusa era batida do meu contra-cheque semanalmente, eu pagava uma taxa. Você pagava por isso, Pagava uma então? taxa. E o transporte, a gente tinha transporte para o trabalho e de volta, tinha os ônibus que faziam todas as rotas, também tinha ônibus rota para o supermercado mais perto e para alguns outros pontos que ficavam mais perto da nossa moradia. Perfeito. Acho que eram as coisas que realmente estavam inclusas e o estudo e o curso, né? Tem várias perguntas, Rebeca, falando sobre a questão da preparação para esse programa, quais são os requisitos, aqui no Brasil, quanto tempo você teve que se preparar antes? Tem bastante perguntas sobre isso. Eu tive que fazer, primeiro, toda a tradução, para a parte do curso em si. Eu tive que fazer toda a tradução das ementas dos meus cursos na faculdade, tradução de diploma, tradução de histórico escolar, tudo isso para poder mandar. Mandei até, perdi o meu certificado. O TOEFL, tive que fazer. Como o espaço de tempo que eu tinha foi pouco, eu tive que ir a Brasília fazer o TOEFL, porque não tinha data disponível em Manaus. E acho que de grande preparação é isso. E o visto, claro, você tem um visto específico de estudante, conforme o seu programa. Que é o mais complicado. Essa é a parte mais complicada, mas que para mim foi relativamente tranquilo, acho que por conta das outras viagens que eu já tinha feito, a parte do visto facilitou. Mas acho que é isso, para o curso realmente é isso que você tem que ter. Eu queria dar mais uma olhadinha aqui no Facebook, é possível? A gente dar uma olhadinha? Legal. Olha só, deixa eu ver aqui os requisitos, nós já falamos, o Dailton pergunta quais os requisitos exigidos para trabalhar em outro país, né? A Keitiane aqui falando sobre trabalhar na Disney, sem dúvida deve ser maravilhoso, mas gostaria de saber qual foi a preparação, já falamos sobre ela também. A Cássia também está dizendo que deve ter sido uma experiência incrível, de fato foi, né, Rebeca? Foi, maravilhosa. E ela pergunta qual foi o maior desafio, o que foi mais difícil, sobretudo para aqueles que têm interesse em se submeter a esse programa, o que eles podem esperar como desafios, Rebeca? Eu acho que realmente de tudo, a resiliência, a inteligência emocional e o relacionamento interpessoal são fatores muito importantes para o desenvolvimento de qualquer pessoa, mas principalmente para o intercâmbio, que você vai estar lidando não tem outra chance, você vai estar lidando com pessoas de diferentes culturas, com hábitos completamente diferentes dos seus, e às vezes isso te incomoda, mas você não sabe por que incomoda, depois você descobre que aquela pessoa sempre viveu assim, então ela faz isso, é normal para ela, não é normal para você, mas aos poucos você vai
descobrindo isso e se adaptando a esse novo cenário. E para mim o trabalho também foi bastante difícil fisicamente, porque eu não estava acostumada, e também psicologicamente, se eu posso dizer assim, por conta da interação, que nunca foi o meu perfil. Sim, sem dúvida. Eu sempre fui um perfil um pouco mais retraída. Então foram os maiores desafios. Eu acho que também para mim estar longe da família. Por ter uma família grande e muito participativa, isso foi difícil, mas eu tive a felicidade deles estarem comigo no Natal e no Ano Novo. Então isso aliviou um pouquinho. Aliviou um pouco. A minha irmã estava fazendo mestrado, também morava perto, legal. Então isso deu uma ajudada. Show. Rebeca, queria te agradecer por essa incrível experiência que você compartilhou aqui com a gente. Eu tenho certeza que isso impactou muito na sua vida. Você acha que provavelmente todos que pudessem ter essa experiência deveriam fazê-lo, né, Rebeca? Certamente. Eu agradeço o convite. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui também. Sempre fico muito feliz de partilhar um pouco dessa experiência que eu guardo num lugar muito, muito importante do coração. Foi uma experiência que me ajudou bastante pessoalmente, profissionalmente. Muito do que eu aprendi eu aplico hoje em dia. E pessoalmente, a realização de um sonho. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, Rebeca. Então, nos vemos no próximo Conhecer e Aprender. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira. Um abraço.